Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Radar de Inovação. Hoje a gente vai falar aqui sobre como a tecnologia, as redes sociais e as novas tendências digitais estão transformando o mercado de cosméticos, dermatologia e influenciando o comportamento dos consumidores. Para esse bate-papo, a gente tem aqui no estúdio comigo a doutora Mariana Scribel, especialista em dermatologia estética e capilar. Mariana, muito obrigada por ter feito essa viagem de Pelotas até aqui em Porto Alegre. Exatamente, muito obrigada, adorei o convite, adoro falar sobre esse assunto, então não foi um sacrifício nenhum, foi um prazer estar aqui e ter vindo de Pelotas. Tenho certeza que vai ser ótimo, que a gente vai conseguir contribuir bastante, com bastante conhecimento sobre esse assunto para todo mundo. Perfeito, eu também sou uma grande entusiasta, né, de skincare, cuidados capilares dermatológicos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar um pouquinho de ti, né, que tu te apresente para quem está assistindo o Radar de hoje. Fala um pouquinho da tua formação, né, tudo que tu vem aprendendo e colocando em prática nesses últimos anos. Então, eu sou médica dermatologista, me formei na faculdade na PUC, fiz residência na Santa Casa de Porto Alegre. E eu sempre gostei do novo. Então, na época, foi 2014 que eu terminei a residência de dermato, eu comecei a querer me especializar em cabelos. Então, no Brasil não tinha quase nada, era algo que estava começando. Então, eu comecei a ter que buscar fora do país tudo que tinha novo nesse assunto. Então, eu fui morar em Israel. Então, morei uns meses em Israel, depois fui morar em Nova York, sempre fazendo especializações com pessoas que são referências no mundo. E depois, ao longo dos anos, fui para vários países também trabalhar diretamente com médicos referência na Polônia, Itália, França, Suíça, enfim, vários países. E eu gosto sempre de buscar o que está começando, né? Então eu gosto de pegar lá da fonte, por isso que a gente acaba sempre explorando no mundo, lá tá vindo alguma coisa nova, então eu vou lá e vou buscar e trago pro Brasil. Então isso eu gosto muito e eu vim fazendo isso há mais de 10 anos. Perfeito, e tu falou muito sobre gostar de ver coisas novas. Eu tenho certeza, né, que nesses 10 anos aí, tu viu muitas coisas. O que tem percebido, assim, de diferente, de inovações no mercado dos 10 anos para cá? Bom, principalmente a parte de dermatologia estética, na parte de tecnologias, né? Então, aparelhos de laser, por exemplo, quando eu estava na minha residência em 2012, começou a entrar o laser no Brasil. E fazia poucas coisas, não tinha ainda, a tecnologia não fazia tudo que fazia hoje, né? Então, ao longo dos anos, nossa, foi cada vez aprimorando mais, a gente conseguindo tratar o paciente com menor downtime. O que é isso? É poder fazer vários tratamentos com resultados e um tratamento menos doloroso, um tratamento que o paciente pode sair da clínica e ir direto trabalhar. Então, antigamente não era assim, a gente tinha que fazer tratamentos mais agressivos para conseguir trazer resultados. Hoje não tem. Então, a tecnologia, através dessas máquinas que a gente tem hoje, a gente conseguiu trazer resultados com segurança para o paciente. Está cada vez melhor. Todo ano tem lançamento de máquinas novas. Não, perfeito. E tu pode falar um pouquinho dessas máquinas? Eu sei que, assim, tu vai numa clínica estética, a gente chega e fala, eu tenho um certo problema, tem 1001, né, possibilidades. Se tu puder trazer alguns exemplos do que tem, assim, sido mais procurado nos últimos tempos, tendências, assim. O que realmente veio para ficar é o ultrassom microfocado, que é um tipo de tecnologia que a gente consegue estimular colágeno, vai lá na profundidade da pele, sem machucar a pele por fora. Então, é um procedimento que a pessoa sai ótima, mal vermelhinha fica, e consegue produzir colágeno, firmar colágeno. Então, isso realmente tá trazendo bons resultados, né? Já há vários anos isso veio para ficar. E tecnologias de laser também, que a gente consegue, sem machucar muito a pele do paciente, também conseguir estimular várias camadas. Então, a gente consegue, através de tecnologias até mais confortáveis, às vezes não tão dolorosas, né? A gente consegue melhorar a textura, brilho, viço, manchas da pele, ruguinhas, né? De uma maneira mais tranquila para o paciente. Então, hoje o foco do estudo nessas tecnologias está focado nisso, né? Porque as pessoas hoje trabalham, elas não têm tempo de uma recuperação difícil, as pessoas querem operar menos, né? Então, se pode fazer procedimentos não invasivos com resultados, ela vai evitar uma cirurgia. Então, posterga cirurgias, né? O que é mais seguro para o paciente e consegue trazer bons resultados de uma maneira mais tranquila. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, um tanto abstrata, mas, assim, pensando num profissional que está nos assistindo e ele quer ser mais inovador dentro da área dele, quando a gente está falando de estética, e, enfim, todos esses procedimentos.
quais são as maneiras para que ele possa buscar se aprimorar? Que tipo de curso, que tipo de graduação ele pode buscar fazer para entrar dentro desse mercado, para trabalhar como tu trabalha? Bom, se a pessoa é médica, né, sem dúvida, primeiramente, tem que aprender o básico, Sim, né? da Tem que construir a base, né? Uhum. Não tem como ir para cima sem ter uma base sólida. Então, uma residência eu acho super importante, né? Que a pessoa realmente faça. E depois, foi o que eu fiz, tá? Os principais artigos científicos, os autores, as pessoas que mais publicam no mundo, eu fui atrás delas. Então, acho que faz sentido a gente, quando tem os artigos, tem o e-mail do autor. A gente pode mandar e-mail para essas pessoas, Legal. pedir para acompanhar. E normalmente eles gostam, sabe? Então, todos os países que eu visitei, eu fui atrás das pessoas, fui buscar contatos. E é muito legal porque tu começa a abrir um network internacional. Então, tu vai num congresso internacional, tu conhece a pessoa, ela já te apresenta outra, e daí tu vai visitar. Então, no final das contas, tu consegue ter acesso sempre ao que está começando, sempre a inovação da área, com quem inventa, com cientistas, sabe? Então, agora, final de março, eu fui para Denver, que foi o congresso internacional da Academia Americana de Dermatologia, e lá estavam todas as cabeças do mundo que estudam isso. Então, tu já conversa, tu já troca ideia, já troca experiência. Então, isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que tem que ser um pouco cara dura para conseguir, mas aí tu tem acesso realmente à fonte, sabe? Não, perfeito. A minha pergunta é muito porque eu tenho percebido, assim, eu vejo profissionais de diferentes áreas da biomedicina, da medicina, ou pessoas que fizeram cursos específicos para certos procedimentos estéticos. Então, era mais para entender, assim, qual o direcionamento para quem também está nos assistindo. Quem não tem condições, por exemplo, mas é muito difícil para mim sair do país e tal. Eu acho que vale a pena ver uma pessoa referência na região, né? Eu moro em tal cidade, ver uma pessoa referência e conversar com ela. Posso te acompanhar, eu posso assistir. Então, tentar grudar em alguém que já está mais na frente para pegar um pouco a experiência da pessoa. Perfeito. Uma curiosidade que eu fiquei agora, tu falou muito sobre as tuas viagens, né? Sobre os teus aprendizados ao redor do mundo. Qual foi o lugar no mundo, assim, que tu mais aprendeu, que tu pegou as melhores inovações dentro do mercado? Olha, é difícil dizer isso porque cada lugar que eu fui foi um aprendizado diferente, né? E também experiência de vida diferente. Em Israel, quando eu fui, eu peguei o pioneirismo também da cirurgia capilar. Então, lá eu aprendi com uma pessoa que é referência mundial nisso. Só que quando eu fui, começou a ter guerra contra o Hamas. Então, eu participei de uma guerra. Então, a gente fazia cirurgias, mas às vezes tinha que parar a cirurgia porque tinha uma sirene, tinha sendo mísseis. Meu Deus! Então, mas Israel vivia mesmo em guerra. Então, eu vivi... Então, foi, assim, uma experiência de inovação, mas tanto da parte médica quanto da parte, vamos dizer, de guerras, político, entendeu? Então, a questão política social, e tudo mais, né? Então, eu vi, tocava sirene, mas os mísseis eram destruídos. Tinha um Iron Dome, que é o domo de ferro que destruía. Então, isso é tecnologias que Israel fazia para se proteger, porque lá volta e meia, é guerra e mísseis o tempo todo. Então, eu vi que com tecnologia, aquele país consegue sobreviver com muitos inimigos em volta, tentando destruir ele. E eu, mesmo vivendo naquele país em guerra, eu consegui aprender, trabalhar, conhecer pessoas, viver e voltar para o Brasil sã e salva. E com muito conhecimento na mala também, entendeu? Meu Deus do céu. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, até o Tainan e a Laura, que estão na produção, eles estavam conversando muito comigo sobre, né, a tua pessoa. E eles falaram assim, Rafa, eu tenho certeza que ela teve vários aprendizados na Coreia. E eu sou uma grande admiradora, né, do mundo beauty, né, de cosméticos dos coreanos. E eu queria que tu contasse essa experiência pra gente. O que tu aprendeu lá, o que tu viu lá. A Coreia foi recente, foi ano passado. Foi maravilhoso, né? Eu fui para um congresso de dermatologia coreano. Só que, além disso, eu aproveitei, né, que é cruzar o mundo e fui conhecer clínicas de dermatologia e de cirurgia plástica na Coreia. Então, não só ver as aulas lá do congresso, mas saber como eles aplicam isso na prática deles. E me chamou muito a atenção, porque lá a parte estética é muito forte. Toda a população investe muito em cuidados com a pele. Não só mulheres como homens. Tem muito skincare masculino. Eu acho isso muito diferente da nossa cultura, né? Porque aqui os homens fazem skincare, se põe um protetor sabonete solar, já é muita coisa, entendeu? Então lá realmente é muito forte isso, é prateleiras de skincare masculino.
eles, não, apesar de a gente falar os 10 passos coreanos, mas na verdade eles falam que não é tudo isso. Eles não fazem tantos passos quanto a gente acha que eles fazem, mas o cuidado realmente é intenso com a pele e eles focam em saúde de pele. Então eles não são de transformar o rosto, é focar em uma pele saudável, bonita. Então toda a tecnologia do skincare coreano e tecnologias também com aparelhos, que eles fazem muito e vem muito da Coreia para cá também. Então vários aparelhos que a gente tem aqui no Brasil é coreano e que eles investem muito. Então é muito dinheiro investido para inovação lá e a gente acaba importando isso. E o que me chama muito a atenção é que as clínicas lá são gigantes, vários andares, e cada andar é um andar de manchas. Então, várias tecnologias de mancha. Um andar de rejuvenescimento, várias tecnologias. Então, é algo que aqui no Brasil a gente não vê, sabe? E que o público de todas as idades, inclusive 20 e poucos anos para cima, todo mundo vai lá e faz procedimentos para envelhecer bem. E, além disso, eles são o centro da Ásia nessa parte. Então, pessoas de vários países asiáticos vão para a Coreia para fazer os procedimentos estéticos também. Que legal. E tu tem algum exemplo de tecnologias que são utilizadas nos cosméticos deles, assim, que tem sido importado para cá, por exemplo? Então, assim, eles fazem tecnologias um pouco diferentes do que é tradicional. Então, por exemplo, tem um produto que é tipo um microagulhamento em creme. Então, tu passa no rosto, ele é áspero, parece um pouquinho de um caquinho de vidro, a sensação que dá parece que é essa. Mas para quê? Isso renova as células, entende? Então tu consegue tira a camada córnea, que é essas células mortas que a gente tem, e consegue passar o creme e vai renovando a pele, e a pele ficando mais bonita, brilhosa, viçosa, né? Então é algo que não tinha no Brasil e agora está se usando bastante aqui. E várias outras substâncias, tá? A centela asiática, que está dominando o skincare deles, tá? Então tem a glutationa, que é um clareador também, que tá vindo para o Brasil, que vem deles lá também. Então eles vêm com substâncias diferentes que o skincare europeu e americano são mais tradicionais, não tem esse tipo de ativo, né? Então, eu vejo que lá eles gostam de fazer coisas novas e que acaba dando aquele boom e a gente acaba experimentando. E o mercado de cosméticos, ele tem muito disso, né? Da gente aprender, né, com diferentes culturas, com diferentes mundos. E eu acho que isso está muito relacionado também à internet hoje em dia. A gente tem sido mais acessível conhecer esse tipo de produto, conhecer um pouquinho mais desse mercado diferente, como que funciona o mundo beauty deles, né, diferente do nosso, e como que para ti, como profissional, funciona assim na tua vida essa questão da internet, né, da influência da internet quando um paciente chega para te procurar para tirar dúvidas, ou até para ti quando vai dar alguma sugestão de coisas que viu também na internet. Eu acho assim que a internet, ela é algo maravilhoso, mas tem que ser bem usado. Então, assim, a informação, ela não tem filtro ali, né? Então, cada um fala o que quer. Então, eu acho que tem muitos profissionais maravilhosos que falam muito e geram uma informação, um conteúdo maravilhoso e que enriquece, que eu acho excelente para o paciente vir já bem informado, que antigamente não tinha isso. Então, o médico falava, mas o acesso à informação para o paciente era difícil. Hoje é muito fácil, o paciente chega lá com tudo pronto, entendeu? Então, nos questionando ainda, discutindo, né? Tem certeza. Isso é ótimo, eu acho maravilhoso, né? Mas também tem que cuidar, porque tem outro lado. Tem pessoas que eles não têm aquela experiência toda, não têm aquele conhecimento, e sai colocando informações que às vezes não são verdadeiras e que pode prejudicar o paciente. Então, eu acho que esse acesso fácil a tudo que está rolando no mundo, eu acho muito legal, mas de qualquer forma eu acho importante buscar com profissionais que realmente têm uma qualificação para saber se aquilo é verdadeiro ou não. E isso diz muito no caso de outros profissionais que você estava falando, assim, que a gente tem percebido essa questão da relação com o profissional, né? A relação que eu tenho com uma pessoa que está consumindo ali as redes sociais, com o médico, por exemplo, a questão da confiança. E a gente tem visto muitos conteúdos que não são seguros, né? De procedimentos que não são seguros. Tem alguns exemplos que tu possa nos trazer de que tem sido difundido na internet que não deveriam ser proliferados, compartilhados? Olha, tem vários, tá? Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, principalmente, por exemplo, vai executar um tipo de laser, né? Mas não é simplesmente, eu tenho a tal máquina de laser, então é tudo igual. Não é, porque a gente chama que é operador dependente. Então eu vejo, assim, pessoas que não têm uma qualificação adequada executando tecnologias que no final, que mesmo que sejam tecnologias consideradas boas,
elas, quando não são bem executadas, elas podem causar mal, queimadura, mancha, cicatrizes, né? Então, eu vejo muitos profissionais de todas as áreas falando muito de tudo isso, porém, eu vejo que a expertise realmente em executar e saber operar aquele aparelho direito é baixa. Então, a gente vê resultados, ou não tem resultado, ou dá complicações. Então, eu acho que não tem que cuidar com tudo isso e ver realmente a formação da pessoa, não só o conteúdo que está sendo mostrado ali. E na tua percepção, tu acha que o consumidor hoje em dia, por ter também um pouquinho mais de acesso a esse tipo de informação, ele está mais buscando prevenção ou ele quer soluções rápidas? A tendência é prevenção. Então, tem uma coisa que se chama Quiet Beauty, que é uma beleza silenciosa. Antigamente, estava mais focado em transformação, uns anos atrás. Sim. É preenchedor, harmonização facial e vamos mudar tudo. E hoje, isso tá péssimo. Então, assim, é saúde de pele. Então, usar a tecnologia para rejuvenescimento sem mudar traços, manter identidade. Então, a gente não quer ser igual a todo mundo, é uma fábrica de fazer pessoas iguais, a gente tem que manter quem nós somos. Só que é a melhor versão da gente, né? E não é não envelhecer, mas é envelhecer bem. Então, não é não ter rugas, mas é ter 60 anos com uma pele bonita de 60 anos, uma pele madura. Então, isso está sendo buscado cada vez mais. E a tecnologia está indo para esse caminho. Então, toda a parte estética está indo para ser menos invasivo e saúde de pele, envelhecer bem. Ninguém é contra o envelhecimento. Sim, e isso tem a ver com essa tendência de se mostrar mais natural, porque eu tenho percebido até algumas famosas, né, pessoas que têm relevância na internet, retirando os seus preenchimentos, mudando um pouquinho o que elas compartilham na internet quando está relacionado ao mundo da beleza. Tu acha que isso está relacionado, que as pessoas estão buscando ser mais naturais e também associando um pouquinho a tecnologia, as tendências? Sem dúvida, as pessoas estão começando a retirar aqueles excessos, né, que realmente mudava elas acabavam ficando irreconhecíveis. Então, a tendência é realmente voltar ao natural, né? E esse natural, ele é o natural, mas é a beleza da essência da pessoa. Então, é mostrar quem ela é, sabe? Então, a tecnologia consegue melhorar aquilo que é as melhorar o que características nós que tu tem. somos, não é deixar de ser quem nós somos, né? E as tecnologias, elas vêm para aprimorar isso. Então, é um rosto mais natural, com uma pele bonita, mas um rosto real, entende? Tá indo mais para esse caminho. O que os seus pacientes procuram mais quando vão no teu consultório, né? Quando se trata tanto da saúde, beleza, da pele e do cabelo? Primeira coisa que elas falam: eu não quero mudar. O medo de mudar é gigantesco. E daí ela fala assim pra mim: eu venho aqui porque eu vejo que tu não tem muita coisa. Então, eu vejo assim, que o rosto do profissional faz toda a diferença. Talvez, assim, o público que queira mudar mais não vá no meu consultório porque não se identifica comigo, tu entende? Talvez entendi. vá no consultório de outra pessoa que tem mais mudança. Então, no meu consultório não chega pessoas pedindo transformações enormes. Eu não preciso ficar negando procedimento porque elas não querem isso, elas não querem. Então, primeira coisa, elas têm medo da mudança, elas querem investir na saúde da pele. Então, eu sempre faço, assim, um planinho de tratamento com as tecnologias. Para ti, qual é a melhor tecnologia? Então, a gente tem que avaliar isso. Não é, essa tecnologia é boa, então é para todo mundo. Isso é um ponto também, porque não é verdadeiro. Se a pessoa ela tem um rosto redondinho, se a pessoa é magrinha, dependendo da idade, do grau de flacidez, muda tudo. Então, um procedimento muito legal para uma pessoa pode não servir para outra. Isso eu vejo muito na internet, na rede social, porque fulana famosa fez tal coisa, eu quero fazer também, né? Mas não é por aí, porque a fulana tem uma pele, tem um rosto e a gente tem outro. Então, eu vejo que, no final das contas, a gente tem que entender exatamente o que a pessoa deseja e usar a tecnologia a favor dela e fazer um planejamento, um plano de tratamento que seja adequado para ela. Talvez a tecnologia do momento não seja a melhor para ela, entende? Então, a gente tem que cuidar com o que é moda e com o que realmente faz sentido. Perfeito. E quando tu tá falando de tecnologia, tu tá falando de uma tecnologia associado a máquinas, a procedimentos estéticos, ou tu também está falando de tecnologias associadas a produtos específicos, produtos personalizados? Tudo. Tecnologia, tanto máquinas quanto tecnologias de skincare, né?
depende do tipo de pele da pessoa, tal produto, uma pessoa, por exemplo, com uma pele sensível, esse produto que eu falei que vem da Coreia, que faz uma esfoliaçãozinha, que é legal, para essa pessoa é péssimo. Ela vai ficar irritada, a pele vai ficar horrível. Então, a gente precisa adequar que tecnologias, né, de skincare também é adequado para cada tipo de pele. Então, tem ácidos maravilhosos, mas algumas pessoas não toleram os ácidos. Então, a gente tem que saber escolher. Por isso que não é simplesmente essa máquina é boa, esse produto é bom. Não é. Tem que ter um profissional que saiba avaliar a pele e dizer, esse produto é bom e pra ti serve, ou pra ti não serve. A gente tem que cuidar com as modas, sabe? O que o fulano tá usando, porque pode não caber pra gente, entende? E tu acha que o mercado, ele tá bem adaptado a esse consumidor que busca um atendimento ou um produto personalizado pra sua pele? Porque eu percebi muito pra mim, falando especificamente de mim, porque a minha pele é muito sensível. E eu já testei uma série de produtos que diziam que eram pra pele sensível e não são. Então eu senti que ali existia um gap, assim, de realmente de o mercado estar preparado para um tipo de pele específico, assim, sabe? Aí existem marcas que são marcas bem nichadas para pele sensível, Entendi. que às vezes não tá na mídia assim tanto, Entendi. mas que daí normalmente os dermatologistas conseguem orientar, sabe? Dá para manipular produtos também, né? Então a gente pode fazer a manipulação desses produtos de acordo com a pele da pessoa. Então tem maneiras da gente poder achar produtos que são adequados, mas que não é esses que estão na grande mídia às vezes, entendeu? E quais inovações que tu acredita que vão impactar bastante o mercado de dermatologia nos próximos anos aí? Olha, o que está muito no Congresso, como eu falei, eu acabei de voltar do Congresso Americano de Dermatologia, terapias regenerativas, tá? Que são substâncias que prometem rejuvenescer no sentido assim. A nossa pele, ela emite sinais do envelhecimento, nossas células vão envelhecendo e essa terapia regenerativa age ali para diminuir esses processos de envelhecimento da célula, né? Que pode ser para a pele, para o cabelo, tá? Então, existe isso, tá sendo bastante estudado, mas a gente tem que cuidar até que ponto são os peptídeos, não sei se você ouviu falar, mas está super em alta, tá? Os exossomos já vêm... O que são esses peptídeos? Tem como a gente explicar? São moléculas, são substâncias que elas ajudam a reverter os sinais do envelhecimento, tá? Mas não é aquela coisa que tu vai passar e o resultado aparece imediato. É algo que tu teria que ficar usando por muito tempo, tá? Usando sempre. É algo preventivo, vamos dizer, tá bom? Mas os estudos ainda são pequenos relacionados a isso, porque tudo que é novo não entra assim com estudos científicos muito robustos, porque isso está acontecendo, entende? Então, a gente vê falar isso no Congresso, mas também a gente vê que falta ainda estudos para comprovar todos esses resultados, tá? Mas a tendência é produtos e tecnologias que vão agir na questão dos sinais de envelhecimento da pele e tentar reverter isso. Isso está sendo a maior tendência. Os estudos estão indo para isso. E quais os hábitos que tu acha que as pessoas deveriam adotar quando se trata de cuidar da pele, cuidar do cabelo e também se proteger de algumas orientações que não são corretas quando a gente está falando, né, da internet? Primeiro, menos é mais. Cuidar com aquele 500 produtos vai passando um atrás do outro. Daqui a pouco começa a ter irritação, alergia, problemas, entendeu? Acne, cosmético. Então, não é o excesso que vai ser bom, tá? Então, acho que a gente tem que ver bem o que realmente é importante durante um dia dos cuidados com a pele. É uma higienização, é uma hidratação, um protetor solar. E algumas pessoas, um ácidozinho fica legal. Talvez isso já seja suficiente, sabe? Então, um skincare legal é um skincare que a pessoa consiga executar. Porque na corrida do dia a dia não dá tempo de fazer as coisas, né? Então, o protetor solar, por exemplo, esse aí não dá para abrir mão. Então, a gente tem que pensar para poder adequar a rotina do paciente, ver exatamente como é a vida dele, né? Trabalha muito, fica mais em casa. O prazer que tem de passar creme, não tem tempo para passar creme. Então, tem que pensar no contexto da pessoa e usar as nossas armas, que são todos esses produtos que estão aí na prateleira, que a gente não sabe por onde começar, mas buscar isso para fazer uma rotina bem legal que se encaixe com a vida e que ela consiga executar mesmo. Não, perfeito. Eu até vou aproveitar que tá falando sobre muitos produtos, que a gente tem visto muito essa tendência, né, de ter muitos cremes, muitos hidratantes, enfim. E eu tenho visto alguns aparelhos que eles se apresentam tecnológicos, mas eu não sei se é realmente eficaz, que, por exemplo, são
Eu não sei nem como descrever pra ti, mas são, por exemplo, máscaras que tem aquelas luzes azuis, vermelhas, aquelas maquininhas que passam no rosto. Vendem muito como se fosse algo super tecnológico, super inovador, e eu queria te perguntar se isso de fato é eficiente ou não, ou é só papo de internet. Essas máscaras que tu tá falando é máscara de LED, Isso. que daí tem a luz vermelha e azul. Na verdade, isso é bem antigo, não é novo. Ah, Novo é porque tá agora saindo na mídia, mas existe há muitos anos isso. Isso ajuda, mas não ajuda como as pessoas pensam que ajuda. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem ação anti-inflamatória, então, para uma pessoa que tem muita acne inflamatória, né? Então, ajuda dessa forma. Né? Para cabelo, a luz de LED ajuda. Mas não adianta, tu vai fazer a luz de LED e achar que vai fazer isso para resolver teu problema, que aquilo realmente é transformador, porque não é. Então, eu chamo de tratamentos coadjuvantes. Tu tem que fazer o que realmente faz diferença. Isso aí a gente pode colocar para adicionar, mas não é esse milagre todo que às vezes a mídia coloca. Tem alguma tendência, assim, nova que esteja surgindo que tu indicaria aí para os teus pacientes? De tecnologias ou de produtos de skincare? Tecnologias que podem estar associadas a produtos, não necessariamente. Por exemplo, coisas que dá para fazer em casa. Essas máscaras de LED é coisa simples, dá para ter em casa e fazer, sabe? Tanto o capacete LED quanto a máscara. Mas o que eu acho, assim, é algo a mais para fazer, mas o mais importante é os produtos que tu coloca ali, entendeu? Então, para fazer em casa, eu acho que, primeiramente, é um skincare bem feito. Porque, às vezes, a pessoa quer botar máscara, quer botar um monte de coisa e, no final, o skincare nem faz direito. Então, primeiro, um skincare que se adeque à rotina dela, né? E essas máscaras, como elas não têm chance de queimadura, não têm chance de complicações, dá para ser um home device e dá para fazer em casa. Tem outras coisas que não dá para fazer em casa, aí tem que ser realmente consultório porque tem riscos. Como isso é muito levezinho, ok, entende? Mas também o resultado não é uma maravilha. Não, perfeito. A gente está quase encerrando o nosso bate-papo, que está muito bom, mas a gente vem falando bastante sobre o consumidor, né? Sobre produtos, sobre inovações, mas eu queria voltar, antes da gente encerrar, voltar um pouquinho para o profissional que está te acompanhando, que vai te acompanhar nas redes sociais e quer entender mais sobre inovação no mercado beauty. Por onde ele deve começar, o que ele deve realmente prestar atenção aqui, assim, 2026, 2027, coisas que ele deve estudar para colocar em prática. Bom, se o profissionais em geral da beleza, da saúde, sem dúvida, eu acho que tem que ficar sempre ligado, tentar ficar sempre atualizado, indo em congressos para poder ir mais a fundo nessas tecnologias, né? Tanto os produtos que a gente injeta ou tecnologias que a gente aplica na face. Então, tentar ficar perto de pessoas com mais experiência. Eu acho que existe uma curva de aprendizado, entendeu? Então, não adianta vir uma coisa nova, totalmente inovadora, mas a pessoa não sabe aplicar. Então, eu acho que ganhar uma experiência é importante e tu consegue fazer isso através de cursos, treinamentos ou acompanhando pessoas mais experientes que tu. E às vezes essas pessoas mais experientes, elas já têm na clínica delas inovações que tu pode começar a aprender com elas, né? Então executar para conseguir essa expertise e poder depois aplicar. Então eu acho que o caminho é dessa forma, entende? Eu não acho que uma pessoa recém-formada, sem experiência, mesmo que compre a melhor tecnologia de todos e coloque no consultório, não vai conseguir trazer bons resultados, porque falta expertise de saber como manusear aquilo. Então, eu acho que tem que ter uma capacitação da pessoa, primeiramente, para depois investir realmente nos aparelhos e poder entregar algo de excelência. Maravilha. Chegamos ao fim, praticamente. Queria que tu deixasse para quem está nos acompanhando as tuas redes sociais, como que as pessoas podem te procurar, se elas podem tirar dúvidas contigo. Fica à vontade. Então, vou passar meu Instagram, que é @doutora-Mariana-Scribel. Eu atendo Pelotas, que eu tenho minha clínica, atendo em Porto Alegre, Instituto Burman Bastos, e atendo em São Paulo, Zaida Clinic, lá em Moema. Olha, pode entrar em contato pelo Instagram, que daí a gente passa os telefones das clínicas, não tem problema, não vou falar aqui que eu nem sei de cor, mas pelo Instagram a gente dá todas as informações. Perfeito, Mariana, foi maravilhoso. Assim, a minha cabeça já está explodindo de várias coisas que eu gostaria de pesquisar, que a gente não vai ter tempo para conversar, mas muito obrigada, as portas estão abertas e muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.